e da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Já estamos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. No nosso último encontro, nós pudemos ver que Deus tem um plano para nós, que Deus quer nos conduzir. Mas o homem muitas vezes quer seguir por caminhos próprios. E ao tentar seguir por caminhos próprios, ele acaba se afastando de Deus, né? Então nós precisamos ter sempre em meta, uma meta para a nossa vida, que é nos aproximarmos de Deus. E a melhor forma de nós nos aproximarmos de Deus começa pela oração. Depois, para que a gente possa crescer, nós precisamos nos alimentar com a palavra de Deus. Mas a exemplo do eunuco que seguia pelo caminho e recebe a visita do diácono Felipe, ele queria conhecer a palavra de Deus, mas não havia quem explicasse a ele. É então que o diácono Felipe, que foi levado pelo anjo, explica ao eunuco qual era aquela passagem, a explicação para aquela passagem da Bíblia que ele estava lendo, que versava sobre Isaías, né? Isaías estava falando sobre a vinda do Messias. Assim é conosco, nós precisamos quem nos explique a palavra de Deus. Carol, como vai, Carol? Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Então, os santos padres é que fazem isso, né? Eles beberam de fontes primárias. Jesus Cristo tomou os apóstolos, ensinou a eles. Os apóstolos, então, foram formando pequenas comunidades e foram também transmitindo a palavra de Deus, constituindo bispos e diáconos, e mais à frente surgiram, então, os presbitérios, né, os presbíteros, que são os padres. Então, na formação hierárquica da igreja, nós temos o Papa, depois nós temos os bispos, e, num primeiro momento, eram os diáconos. Os presbíteros vieram depois. Mas, então, na hierarquia, os presbíteros assumem acima dos diáconos. Então, dando continuidade, hoje nós vamos ainda continuar no livro do Gênesis. Eu convido vocês a pegarem o capítulo 23. Saúde. Vamos lá? De 1 a 4. Quem pode ler para nós, por favor? Gênesis, capítulo 23, versículos de 1 a 4. Eu leio. Por favor. Sara viveu 127 anos. Essa foi a duração de sua vida. Ela morreu em Cariate-Arbe, hoje Hebrom, na terra de Canaã. Abraão veio para prantear e chorar por ela. Abraão, tendo se retirado de junto da falecida, falou aos filhos de Et, dizendo, até 4. Ah, tá. Dizendo, sou, no meio de vós, um simples hóspede e estrangeiro. Concedei-me, não obstante, a propriedade de uma sepultura na vossa terra, para que eu possa sepultar minha esposa que morreu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Sara, inicialmente chamava-se Sarai. A partir daquele encontro com a Santíssima Trindade, né, que nós podemos ver, ela recebe a promessa de Deus que vai ter um filho. Quando ela recebe uma missão, ela deixa de ser Sarai e passa-se a chamar Sara. E quando ela está ali pelos seus 90 anos, mais ou menos, então é quando ela concebe de Abraão, que antes era chamado de Abrão, ela concebe, então, Isaac. E nós vimos que Isaac é a prefiguração de Cristo, porque Isaac toma aos seus ombros o lenho e vai
para o holocausto. Mas nós vimos também que, no último instante, o anjo não permitiu. Então, aqui nós estamos vendo a morte de Sara, a mulher da promessa, a mulher que daria aquela imensa posteridade para Abraão, vem a falecer, né? E nós vamos ver aqui que o lugar que ela morre é na terra de Canaã. Vocês se lembram quando eu disse que o Abrão, quando ele sai da Mesopotâmia, ele pega aquela faixa de terra quarta, chamada de quarto crescente, porque é uma área fértil, lembram? E quando ele está entrando na Palestina, ele passa por Canaã, e que Canaã tinha aquele mau costume, né? Era um povo pagão, eles tinham alguns costumes muito ruins, muito assim abomináveis aos olhos de Deus, que era a prática da prostituição dentro do templo e também o sacrifício de crianças, né? Então, Canaã, aqui nesse momento, ainda é um problema para essas três tribos, né? Que por enquanto ainda estamos com três tribos. A tribo dos Apiros, dos Sinaitas e a tribo abrâmica formada pela tribo de Abraão, ok? Então, está faltando ainda a quarta tribo, que já já nós vamos entrar nela, mas está se constituindo ainda o povo de Deus. E o que nós precisamos tomar atenção aqui é que, quando a Sara morre, ela morreu em Cariate Arbe, que hoje é chamado de Hebron, que fica na terra da Canaã, ou seja, ao norte da Palestina, bem na entrada do quarto crescente. E é interessante que ali vai ser mais para frente a região da Samaria. A região da Samaria é que vai entrar em contenda com os judeus e vão se separar. Mas isso é bem lá na frente, tá bom? Aqui ainda não é nem a terra da Samaria ainda é Canaã. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é pelo seguinte: lembre-se que é uma terra pagã, que tem maus costumes, né? Eles adoram demônios, né? Um deles é Moloque, o deus Moloque, que é o que gosta de fazer sacrifícios de criança, é o deus Moloque. Então, bem ali, vai acontecer uma coisa muito interessante. O Abraão, tendo se retirado, olha o que ele fala no versículo 4. Ele, assim que ele sai da presença da esposa falecida, né, ele diz assim, ó: sou no meio de vós um simples hóspede e estrangeiro. Concedei-me, não obstante, a propriedade de uma sepultura na vossa terra, para que eu possa sepultar minha esposa que morreu. Gente, peraí, a Canaã ainda não era possuída por eles. Ele é um estrangeiro mesmo. Mas, bom, primeiro que aí já começa para nós o conceito nosso. Nós estamos na Terra, mas nós não somos da Terra. Nós, todo católico, é um peregrino, ele é um estrangeiro, fora da sua pátria. A nossa pátria é a pátria celeste. Nós estamos aqui peregrinando rumo à pátria celeste. Então, Abraão está nos contando aquilo que nós somos. Sou no meio de vós um simples hóspede e estrangeiro. E o que ele faz? Não é interessante isso? Canaã não é terra dele, ele ainda não dominou. E ele pede uma terra, ele quer uma porção de terra. Para quê? Para enterrar sua esposa. Note que esse costume de enterrar somente é dos monoteístas. Somente os monoteístas é que têm o hábito de enterrar seus mortos. Mas aqui ainda não era clara esta doutrina, que depois a Igreja Católica trouxe para si. A doutrina de enterrar os seus mortos, de dar a eles um local de descanso para o corpo, ok? E olha o que o Abraão está fazendo, ele quer comprar um pedaço de terra. Muito bem, vamos para os versículos 7 e 9.
O 5 e 6, para nós agora não vai ser tão interessante, então vamos para os versículos 7 a 9. Quem pode ler, por favor? Eu leio. Então Abraão levantou-se e, prostrando-se diante do povo daquela terra, os filhos de Et, disse-lhes: Se me permites trazer minha defunta e enterrá-la, ouvi-me. Intercedei por mim junto a Efrom, filho de Seor, para que ele me conceda a caverna de Macpela, que lhe pertence e que se encontra na extremidade de sua terra, que ele ma ceda em vossa presença, por seu justo valor, a fim de que eu me torne proprietário dessa sepultura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, note que o Abraão, ele quer comprar uma terra dentro dos domínios de um adversário. Ele quer comprar, porque se ele comprar e aceitarem, então é como se fosse assim, ó, naquela terra, aquela faixa de terra dele seria intocável. É como hoje para nós, imagina as embaixadas. Nós não temos as embaixadas, por exemplo, dos Estados Unidos aqui no Brasil. O Brasil não tem embaixada fora. Então é mais ou menos isso. Aquela terra fica inviolável. As leis daquela terra não valerão para aquela propriedade em particular, ok? Então, o Abraão está comprando uma faixa de terra e ele está negociando, ele quer pagar preço justo. E ele quer apenas um pedaço de terra para enterrar a sua amada, a sua esposa, a mulher da promessa, aquela que Deus deu a ele, a promessa de uma imensa posteridade. Muito bem. Aqui acontece o seguinte. Na verdade, aqui vai ser o poço de Jacó. O poço de Jacó vai ser feito aqui, junto ao terreno em que será enterrada Sara, né? Vamos então lá para os versículos 17 a 20. Antes, deixa eu explicar. Desculpa. É isso mesmo, 17 a 20. 17 a 20. Alguém pode ler, por favor? Eu leio. A terra de Efrom, situada em Macpela, defronte de Mambré, a terra no qual se encontra a caverna e todas as árvores que crescem ao redor, nos limites desta terra, tornaram-se assim propriedade de Abraão, em presença dos filhos de Et e de todos aqueles que entravam pela porta da cidade. E Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna de Macpela, defronte de Mambré, hoje Hebrom, na terra de Canaã. A terra e a caverna que nela se encontra passaram, pois, dos filhos de Et para a propriedade de Abraão, a título de lugar de sepultura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu estou enfatizando esse ponto porque é muito importante o poço de Jacó, porque no poço de Jacó vão acontecer coisas estrondosas. Ainda enquanto nós vamos estar lendo, mais adiante e lá na frente, quando Jesus encontrar a samaritana. Por isso que eu frisei bem aqui, para que vocês entendam. Era uma terra de estrangeiros, não era do povo de Abraão. Abraão foi lá e comprou, e pagou um preço justo por essa terra. Com isso, ele conseguiu o direito de poder entrar naquela terra, e aquela terra, então, é isso que eu quero que vocês entendam, ela passa a ser uma bênção em um lugar de maldição. Porque Canaã era a terra de adoração do deus Moloque.
E então passa a ser agora uma terra abençoada. E ali vai se formar o poço de Jacó, ok? Muito bem. Então vamos agora. A Sara morreu, Abraão está vendo o seu final chegando, Isaac já é um adulto, e só que é o seguinte, o Abraão não quer que seu filho se case com uma mulher da terra ali da região da Samaria, de Canaã. Então ele chama um servo, um empregado, um escravo seu, e dá a ele uma incumbência. Ele tem que buscar uma prima do Isaac, para que ela se case com o Isaac. Porque a partir de Isaac, então, é o filho da bênção. Lembra que a escrava de Sara deitou-se com Abraão, deu a ele um filho, e é a partir desse filho que surgem, então, os malecitas, né? Os amalecitas, que mais para frente vão se tornar os muçulmanos. E que Sara deu a Arão um filho, Isaac. Então, esse sim é o filho da promessa, ok? Então, Isaac agora vai se casar. É isso que nós vamos ver hoje, nós vamos acompanhar essa busca de uma esposa para Isaac. Então, nós vamos para o capítulo 24 agora. Eu peço para ler o versículo 10 e 11. Quem pode ler, por favor? 10 e 11. Eu leio. Tá bom? Pode ler, O Carol. servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Do 10 ao 11. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nós estamos vendo aqui que o servo de Isaac sai em missão. A missão dele é arrumar uma esposa para Isaac. E o que ele faz? Ele para à entrada da cidade. Então, o servo de Isaac, ele vai cumprir essa missão. Vamos lá para os versículos agora, de 12 até o 14. Eu continuo. Uhum. Então 12 orou. ao 14? 12 ao 14. Então orou. Senhor Deus, do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar. Concede que a jovem a quem eu disse, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, a ela me responder. Bebe também, também darei água aos teus camelos. Seja essa que escolhestes para o teu servo Isaque. Saberei assim que fostes bondoso com o meu Senhor. Muito bem, graças a Deus. Então, o que o servo faz? Ele ora. Ele está entrando, ele tem dúvidas. E agora, qual que é a mulher que será a esposa de Isaac? Aí ele fala para Deus, Deus, por favor, vamos combinar uma coisa, Se uma mulher vier, porque veio um monte de mulher buscar água, era a tarefa das mulheres buscarem água ali, para dar de beber aos seus animais, a todo o povo ali. Então, ele sabia que ia aparecer uma jovem, ele sabia. Mas qual que seria a escolhida? Ele não sabe. Então, ele faz um acordo com Deus. Olha, Deus, se ela deitar o cântaro de água, oferecendo água para ele, e também der água para os camelos, é essa. Né?
Então, ele coloca até as palavras, como ele quer que seja, né? Simplicidade, mas o que é importante aqui é o que? A sinceridade de coração, né? E ele pede para Deus e Deus concede a ele, né? É isso que nós vamos ver. Então, vamos agora para os versículos 15 e 16. Quem pode ler? Eu leio. Ainda não tinha acabado de falar, quando sobreveio com um cântaro aos ombros Rebeca, filha de Batuel, filho de Melca, mulher de Nacor, irmão de Abraão. A jovem era extremamente bela, virgem, e homem algum a havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e ia voltando. O servo correu-lhe ao encontro e disse-lhe: Queres dar-me de beber um pouco da água desse teu cântaro? Bebe, meu senhor, respondeu ela, e prontamente inclinou o cântaro sobre o seu braço para lhe dar de beber. Tendo ele bebido, ela disse: Vou buscar água também para os teus camelos, para que todos bebam. E, despejando seu cântaro no bebedouro, correu a buscar água de novo na fonte para todos os camelos. Tem aqui, seu Carlos? Passou, mas não tem problema, não. Ah, tá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui o que eu quero chamar a atenção é que a esposa escolhida para Isaac é uma mulher intocada. Intocada. Ela vai buscar água e ela pronuncia aquelas palavras que ele pediu para que Deus colocasse na boca da jovem escolhida para ser a esposa de Isaac. E vocês veem que ela procede exatamente como ele combinou com Deus. Então, nós estamos vendo aqui o surgimento de um povo. Os santos padres, quando eles leram essa passagem, eles diziam: aqui, o povo ainda era fiel a Deus. Por isso que essa jovem, a futura esposa de Isaac, ela é intocada, é uma virgem, não tocada por mãos de homem algum. Vamos lá para João, marca aqui, nós vamos voltar aqui, então marca. E vamos lá para João, capítulo 4, versículos de 5 a 10. João, capítulo 4, versículos de 5 a 10. Quem pode ler, por favor? João 4, de 5 a 10. Isto. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria, chamada Sicar, junto da terra que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fadigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: Sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se conhecesses o dom de Deus e quem lhe te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É até o 10, né, seu Carlos? Sim, sim. Mas já conhecemos essa passagem, não? Sim. Esta mulher é uma virgem? Não. Teve quantos maridos? 5, e o sexto não era dela ainda, né? Isto. Olha como o povo de Deus se corrompeu. Corrompeu.
Teve outros deuses no lugar do Deus vivo. É isso que Jesus está dizendo aqui para essa mulher. Note que ela vai ao encontro, ela vai buscar água, e aí Jesus está lá e pede a ela um pouco de água. Mas o que Jesus quer fazer, na verdade, é fazer com que o povo de Israel voltem ao seu primeiro amor. E aonde que isso acontece? No poço de Jacó. Poço de Jacó. Ainda verão muito mais. Anjos subindo e descendo por cima do Filho do Homem. Nós vamos chegar nessa parte, mas eu queria levar vocês primeiro, né? Saímos lá do passado, viemos ver uma situação parecida, em que agora a mulher já não é mais uma virgem e ela não quer dar água para Jesus. E Jesus fala para ela que se ela soubesse quem está pedindo água, ela é que iria pedir a água, porque o que ele tem é água viva, aquela água que sacia a nossa sede de Deus. Né? Então, por isso que eu fiz questão de ali, agora há pouco ali atrás, nós ficamos batendo nessa tecla, que Abraão estava comprando essa terra, que Abraão não é a terra dele, mas ele usou só para enterrar a Sara, e que ali era perto de Macpela. Macpela também foi quando Abraão estava chegando, e ele tem aquele encontro com a Santíssima Trindade. Lembra-se? Ele estava naquele calor da tarde, né? E ele olha para frente e ele vê 3 anjos. Muito bem. Então, nós podemos ver aqui que o povo de Deus ainda não se corrompeu. O povo de Deus, representado pela mulher, futura mulher de Isaac, né? É a futura esposa de Isaac. E nós vamos ver que Isaac vai se casar com ela. E que esse servo ele vai ser bem-sucedido. Vamos continuar, então. Já lemos do versículo 17 e 19, certo? Voltamos lá para o Gênesis agora. Vamos voltar lá para o Gênesis, capítulo 24. Ok. O 17 até o 19, nós também já lemos, né? A Genoveva já leu para a gente, foi até o 21. Então, nós vamos agora para o versículo 31. Mas, versículo 31. Ali tem uma... Lembrando da Aline, a filha da... Como é que é o nome dela mesmo? Eu sou ruim para guardar o nome das pessoas. Mirela. Mirela. Versículo 31. Vamos ver o que quando o Labão vê aquela situação, ele viu que a irmã dele estava com um bracelete de ouro, ele ouviu a proposta, né? Então, ele olha para o servo e pronuncia, ali no versículo 31, vem, bendito do Senhor, disse ele, por que permaneces aí fora? Preparei a casa e um lugar para os camelos. Palavra do Senhor. Isso quer dizer o seguinte, o servo aqui, ele está representando Jesus. Jesus é o servo fiel. O servo de Isaac sai em missão, tem que conseguir uma esposa para Isaac e voltar com ela. E o que acontece? Ele quer voltar o mais rápido possível, mas o Labão está querendo segurar um pouco a jovem. E ele fala, não, se for assim, eu não posso, né? Eu não posso ficar, eu tenho que ir, porque também foi uma ordem que ele recebeu, olha, você estará desobrigado da sua obrigação se você for rejeitado, né? E aí ele já fez a proposta, ele já conduziu
a conversa, mostrando que a Rebeca viria a ser a esposa de Isaac. E aí o Labão não queria. Porém, quando ele fala que ele vai embora, né, o que o Labão fala para ele? Vem, bendito do Senhor, por que permaneces aí fora? Então, isso está para nós, hoje, está nos trazendo uma palavra. Onde está Jesus fora do seu coração? Traga ele para dentro do seu coração. Vem, bendito. Porque, porque Jesus está fora do nosso coração, ele tem que estar dentro dos nossos corações. Ele tem que entrar adentro da nossa casa. Ele tem que cear conosco e nós com ele. É isso que aqui está nos dizendo. Vem, bendito do Senhor. Por que permaneces aí fora? Por que nós colocamos Jesus para fora da nossa vida? Por que nós colocamos o Senhor para fora das nossas famílias, para fora dos nossos trabalhos, fora das nossas escolas? Jesus já não está mais fazendo parte da nossa vida. Por que permaneces aí fora? Preparei a casa. Mas será que nós preparamos a nossa casa para Jesus? Será que não estamos ocupando os nossos corações? Esta semana eu enviei a vocês alguns textos que eu escrevi, onde eu lembrava o quanto nós estamos nos ocupando com tantas coisas, né? Principalmente o texto que eu soltei hoje, né? Que fala sobre Marta, Marta, por que te ocupas com tantas coisas? Nós estamos levando uma vida tão tribulada, tão cheia de coisas, e nós não estamos mais tendo tempo para Jesus. Hoje, nas visitas, não fiz muitas visitas, não, foram poucas, mas em duas nós percebemos que são pessoas que não estão exatamente, uma sim estava, mas duas, se eu não me engano, não, são pessoas que estavam um pouco afastadas da igreja. Vai de vez em quando à missa, ou vai eles estão mais ou menos no meio, ou vai na paróquia Nossa Senhora Aparecida, ou vai na Capela Santana e São Joaquim, mas teve uns que preferem de vez em quando vai lá na Nossa Senhora das Graças. Eu queria agora tocar numa feridinha de vocês, se isso for ferido, espero que não seja, né? Mas nós devemos permanecer o máximo possível na nossa paróquia. Às vezes pode acontecer alguma coisa, às vezes pode acontecer de recebermos um convite para participar, né, de uma outra paróquia. É bom, todas são casa de Deus, mas nós precisamos ser fiéis à nossa paróquia. Não importa se às vezes o pároco não está assim tão agradável, né? Às vezes há pequenos desentendimentos, mas nós vamos à igreja primeiramente por causa de Cristo, né? Claro, se de repente aquilo está ofendendo a minha fé, é claro que eu devo procurar Cristo na outra paróquia, né? Mas, em tese, pelo menos, os párocos são eles representantes de Cristo. Todo pároco, todo sacerdote, ele precisa agir na pessoa de Cristo. Para isso ele foi ordenado, né? Infelizmente, nem sempre isso acontece. Muito bem, vamos para o versículo 54 até o 61, acho que já está bom. Do 54 ao 61 é um trechinho meio longo. Quem pode ler, por favor? Eu leio. Ok. Puseram-se então à mesa ele e os seus companheiros, e passaram a noite. Levantando-se no dia seguinte, disse o servo: Deixai-me partir para a casa do meu senhor. Ao que o irmão e a mãe de Rebeca responderam: Fique a jovem ainda conosco alguns dias, ao menos 10 dias. Depois disto, partirá. Não se retenhais, contornou ele, pois que o Senhor fez bem-sucedida
a minha viagem. Deixai-me partir e voltar para o meu senhor. Até qual? Pode ir até o 61. Ah, tá. Chamemos a jovem, disseram eles, e perguntemo-lhe o seu parecer. Chamaram Rebeca e disseram-lhe: Queres partir com este homem? Sim, respondeu ela. Deixaram-na, pois, partir juntamente com a sua ama de leite, com o servo de Abraão e seus companheiros. Eles abençoaram-na, dizendo: Ó vossa irmã, possas tornar-te a mãe de milhares de miríades, e possua a tua posteridade a porta dos seus inimigos. Rebeca e suas servas partiram-se, montaram nos camelos e seguiram o homem. Este, conduzindo Rebeca, pôs-se logo a caminho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui, eu fiz questão aqui porque tem duas leituras que nos interessam bastante, né? Primeiramente, nós vemos, então, aquilo que eu já tinha predito, né? Eles se sentam à mesa e aí o servo de Isaac quer retornar o mais rápido possível. Porém, Labão, ele quer segurar a irmã mais um pouco. E aí, o servo fala, deixa-me partir para a casa do meu senhor. Eu quero voltar para a casa do meu senhor. Todos nós devemos querer voltar para a casa do nosso Senhor. E ali no versículo 56, olha que interessante esta leitura, né? Quem tem a Bíblia, Ave Maria, vai pegar exatamente como eu vou ler. Não me retenhais, tornou ele, pois que o Senhor fez bem-sucedida a minha viagem. Deixai-me partir e voltar para o meu Senhor. Convido vocês a deixar aqui marcadinho. Vamos lá para João, capítulo 20, versículo 17. João, capítulo 20, versículo 17. Seu Carlos, a hora que o senhor estava lendo, eu veio essa passagem na minha cabeça. Quando a mesma palavra, falei, meu Deus, que coisa linda, não? Mesma coisa, não me retenhais ainda. Ah, Nossa, bateu forte, falei, meu Deus, bate, cai no coração, né? disse-lhe Jesus, não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e disse-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, não me retenhais. Estão querendo segurar o servo de Deus. Mas ele fala, a minha missão foi bem sucedida. Não me segure, não me retenhas. Então, veja, o servo sai numa missão. O que nós estamos vendo aqui é a prefiguração de Jesus Cristo. Jesus Cristo, após ressuscitar, ou seja, ele já morreu na cruz, ele ressuscitou. E aí, quando vão procurar no túmulo, encontram o túmulo vazio. Maria Madalena, o que acontece quando ela vê aquele... Ela pensa que é o jardineiro, né? Ela pergunta para ele, onde colocaram o meu Senhor? E aí ele fala o nome dela, Maria, né? Mas o jeito como ele fala, abre os olhos dela. E aí ela vê que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ela tenta segurar ele. E o que ele fala? Não me retenhais. Voltando para a nossa leitura, o servo de Isaac cumpriu a missão. Agora ele tem que voltar para o patrão dele, para o dono dele. O servo teve uma missão bem-sucedida. Jesus Cristo também, quando ele vai subir aos céus, a missão dele já cumpriu. Ele morreu na cruz e ressuscitou.
não apenas morreu na cruz, mas ele morre na cruz e ressuscita. Ele desce à mansão dos mortos e prega para todo esse povo aqui, ó. Jesus pregou para Abraão, Jesus pregou para Sara, Jesus pregou para Isaac, Jesus pregou para Davi, Jesus pregou para Salomão. E aí eles aceitam a palavra de Deus. Agora sim, Jesus vai subir aos céus. Antes ele passa ainda 40 dias aqui na terra, né? Porque ele é que vai abrir as portas do céu. Lembra que estava fechado para nós? Gênesis capítulo 3, lá nos versículos 22 e diante. O céu estava fechado. Havia anjos querubim tomando conta. É Jesus quem vai abrir de novo esses céus. Nós vamos ver isso, né? Aqui nós só quis lembrá-los de que esse servo é uma pré-figuração de Jesus. Ele vai a essa terra de estrangeiros, ele cumpre a missão dele do jeito que ele foi ordenado, ele conversa com Deus, pede para que ele não erre, ele não quer errar. Por isso que ele pediu para Deus, daquela sua simplicidade, olha, se ela deitar o cântaro de água e me oferecer a água e ainda dar água para os meus camelos, aí eu vou saber que é ela. Então, esse servo, ele cumpriu bem a sua missão. Agora ele tem que voltar. É por isso que aqui, ó, nós vamos compreender por que a segunda pessoa da Santíssima Trindade precisava encarnar. Ou seria a primeira pessoa, ou a segunda, ou a terceira. A mais indicada é a segunda pessoa. Se nós formos buscar a lógica, nós vamos ver o seguinte: Deus Pai, nunca ninguém contemplou a sua face. O expirado, ele procede do amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. Então, ele também não poderia se encarnar. No versículo 2 do livro do Gênesis, no capítulo 1, nós vemos que o Espírito Santo pairava sobre as águas. E aí, no versículo 3, nós vamos ver, e Deus disse, haja luz. E a luz foi feita. E nada mais. E agora começa, então, a grande criação. Tudo é feito através da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, no capítulo 1 do livro do Gênesis, no versículo 1, nós temos Deus Pai, no versículo 2, nós temos o Espírito Santo, e no versículo 3, nós temos a segunda pessoa, que é o Deus Filho. E é a partir dele que, então, tudo é criado. Então, era ele que tinha que se encarnar. E ele tem essa missão, ele tem que vir à Terra, ele tem que encarnar, ele tem que cumprir uma missão, pagar pelos nossos pecados e voltar ao céu. Por isso ele envia depois o Paráclito Santo, o Espírito Santo. Então, aqui já está a prefiguração. Este servo vem de longe, chega a uma terra de estrangeiro, cumpre bem a sua missão e agora ele tem que voltar para o seu Senhor, né? E é isso que vai acontecer, então, ele volta. Muito bem. Só para a gente poder concluir, vamos terminar do versículo 62 até o 67 e a gente já encerra por hoje, por aqui. Quem pode ler, por favor? Eu leio, seu Carlos. Uhum. Isaac tinha voltado do poço de Lai-Roi e habitava na Neguebe. Uma tarde em que saía para meditar no campo, levantando os olhos, viu alguns camelos que se aproximavam. Rebeca também, tendo levantado os olhos, viu Isaac e desceu do camelo. Ela disse ao servo de Abraão: quem é aquele homem que vem ao nosso encontro ao campo? É o meu senhor? Respondeu ele. E ela tomou depressa o véu e cobriu-se. O servo contou a Isaac tudo o que tinha feito.
E Isaac introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe. Desposou-a e ela tornou-se sua mulher muito amada. E desse modo, Isaac consolou-se da morte de sua mãe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui eu me entristeço um pouco, porque quando Sara vê o seu Senhor, ela se cobre com o véu. Rebeca. Havia, até pouco tempo atrás, durante mais ou menos 2000 anos, as mulheres, quando iam participar da missa, elas colocavam o véu. Né? Quem é que está lá no altar? Quem é que vem para nos salvar? É o nosso Senhor, é o seu Senhor. Então a mulher cobria a cabeça com um véu. Né? Hoje em dia tornou-se motivo de opróbrio, tornou-se um motivo de riso, Sim. toda essa reverência a Deus. Né? Na missa, a gente já quase não se ajoelha para Deus. O próprio sacerdote, né? Que ele fazia 23 genuflexões. Hoje ele faz no máximo 3. No máximo, né? Na hora ali da consagração somente. Né? Então, nós estamos perdendo essa sacralidade. Nós estamos nos corrompendo. Já não somos mais aquela virgem que vai oferecer água para o nosso Senhor. Hoje, depois que nós tivemos tantos maridos, nós tivemos o marido trabalho, nós tivemos o marido escola, nós tivemos o marido filhos, nós tivemos o marido grupos. Não temos mais água para oferecer. Estamos tendo vergonha em professar a nossa fé. Quando nos é oferecida a água viva, nós dizemos para Deus: se soubesses para quem pede essa água, não pediria. Somos inimigos. Porque é isso que a samaritana fala para Jesus quando ele pede para ela a água. Ela reconhece como judeu. E sendo judeu, os judeus eram inimigos dos samaritanos. Hoje nós estamos nos tornando inimigos de Deus. Já não o reverenciamos mais como ele merece. Muitas vezes nós o distratamos, nós queremos que ele seja nosso servo. Nós queremos que Jesus seja o nosso escravo. Nós queremos inverter o papel. Nós somos os senhores e ele o nosso servo. Nós queremos uma graça imediata, nós queremos alcançar a cura de nossas doenças, nós queremos a recuperação de um emprego, de um relacionamento. Nós estamos cada vez mais nos afastando do sagrado. Estamos vendo também dentro de nossas igrejas esses exemplos. Me desculpem agora, mas eu vou precisar falar isso. Nós vemos mulheres com roupas muito decotadas. Nós vemos homens indo para a missa de bermuda. Por quê? Porque ele não acredita. Ela não acredita mais que ali, diante dos olhos, aquele pão deixa de ser pão e se torna corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos mais acreditando nisso. O Carlos não está mais acreditando,
Porque quando está exposto, atenção, ou quando a igreja tem atrás do altar o ostensório ou o sacrário, nós não estamos nos ajoelhando ao passar de um lado para o outro, nós não estamos mais nos ajoelhando com a alma no momento da consagração. Então, perceba que nós estamos nos corrompendo. Estamos com muitos maridos, já estamos com 6, 7, 8, 9, 10 maridos. A exemplo da samaritana, né? Nós precisamos voltar a trazer essa sacralidade, não por saudosismo, não porque é um costume bonito, diferente, a mulher pôr um véu na cabeça, ou um homem colocar um terno para ir à missa, não. É dentro. Essa mudança, essa reverência, esse respeito tem que estar lá dentro do nosso coração. É lá que nós temos que mostrar para Deus. Ele vai olhar os nossos corações, não os nossos exteriores. Mas é claro que o exterior deve refletir o que está dentro. É por isso que eu chamo a atenção das mulheres, por favor, não coloquem roupa decotada, roupas curtas, roupa no umbigo, nada disso. Homens, para de ir de bermuda, de camiseta regata. Porque a casa do Senhor é uma casa de oração. É uma casa onde lá a conversa é com Deus, não é com o cara que está do meu lado, com a pessoa que está do meu lado, na frente ou atrás. Não. A conversa é com Deus. Nós temos que trazer isso para dentro. Nós temos que, exemplo do que estava lá no versículo 5, deixa eu ver qual que é. Assim, no versículo 31 do capítulo 24, que nós lemos hoje, nós temos que dizer na hora da missa, quando você estiver na missa, um pouco antes quando estiver acontecendo a consagração, você tem que ler esse versículo 31 e dizer assim, ó, vem bendito do Senhor, por que permaneces aí fora? E aí cada um de vocês trazer para dentro dos seus corações esse Jesus que quer cear contigo. Então, hoje fica aqui para nossa lembrança, né, que nós precisamos trazer de volta essa sacralidade, entender, acreditar que na hóstia consagrada não é mais pão, como às vezes até alguns padres querem nos fazer crer, mas ali está o corpo humano. É isso que nós temos que entender. Não é a segunda pessoa da Santíssima Trindade apenas. É um corpo glorioso, um corpo humano, que está presente em todos os altares, porque Jesus pode multiplicar os pães. Como ele pode multiplicar os pães, e ele é o pão descido do céu, ele faz isso em todas as missas, em todos os lugares do mundo inteiro. Aquele corpo humano glorificado está ali, juntamente com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, pronto para se unir a você e trazer para você as graças que você tanto precisa, que eu tanto preciso, que nós todos precisamos. Então, convido a vocês a buscar essa sacralidade, trazer para dentro dos nossos corações. Não importa o que as pessoas digam, não importa se o Ministério de Música está muito eufórico e está cantando uma música para o meu corpo dançar. Na missa eu estou ali por causa de Jesus. Ali está acontecendo o Calvário de Cristo, que é atualizado para os nossos tempos. Mais ainda, nós temos que, naquele momento, sermos transportados para aquele momento em que Jesus se oferece em sacrifício a Deus Pai, aonde ele cumpre a sua missão. Que mais para frente vou ter a oportunidade de nós entendermos melhor tudo isso, tá bem? Hoje nós vamos ficar por aqui, já falei bastante. Agradeço a cada um de vocês, né, a paciência de me ouvir. Meditem esses versículos mais fortes, né, que é o versículo 31 do capítulo 24, o versículo 56, que para nós hoje nos traz grandes mensagens. Eu vos falei em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
Ótima tarde, excelente final de semana para todos vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe ricamente os vossos corações, a ponto de transbordar Amém. todos os seus familiares. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, gente. Deus abençoe. Amém. Tchau.